Antes de o Deus bíblico criar o mundo, ele primeiro criou os céus, e dentro dos céus ele criou os querubins, os anjos e os arcanjos. Os arcanjos eram essencialmente os anjos de mais alto escalão e eram os mensageiros-chefes de Deus. Entre esses arcanjos estava o ser conhecido como Lúcifer, o mais elevado dos arcanjos antigos, descrito como a criatura mais bela que Deus já criara, perfeita em todos os aspectos. Ezequiel 28:15. Descreve Lúcifer como perfeito em seus caminhos desde o dia que foi criado. Mas sua perfeição o levou à arrogância. Suas qualidades superiores em relação às outras criações de Deus o tornaria orgulhoso, levando-o a acreditar que ele deveria ocupar o lugar de Deus. Sua ambição era tão grande que ele desejava um lugar ainda mais elevado do que o de Deus. Essa soberba levou Lúcifer a manipular outros anjos para servi-lo. Apesar de alguns anjos permanecerem leais a Deus, muitos, incluindo Lúcifer, se rebelaram. Uma guerra nos céus ocorreu, com Lúcifer liderando a rebelião. No entanto, a resistência forte de outro arcanjo, Miguel, impediu que Lúcifer prevalecesse. Lúcifer então se transformou em um dragão, mas mesmo assim foi derrotado por Miguel. A derrota de Lúcifer resultou em sua expulsão do céu, junto com os anjos que o seguiram. Ele foi identificado como o Grande Dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Sua queda o levou a ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde ele seria atormentado eternamente. A história de Lúcifer é interpretada de maneiras diversas. Alguns argumentos que passagens como Isaías 14:12 podem se referir a um rei babilônico caído, não a Lúcifer. A menção de Lúcifer como portador da luz em latim pode ter sido uma adição posterior, moldando a narrativa para incluir um anjo caído. Independentemente da interpretação, a história destaca a perigosa consequência do orgulho e da falta de respeito pelas figuras superiores. A história de Lúcifer continua após sua queda do céu. Mesmo derrotado e condenado ao tormento eterno, Lúcifer não aceitou seu destino com resignação. Desde o momento em que foi expulso, ele começou a elaborar planos de vingança contra Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Lúcifer viu uma oportunidade de provocar Deus mais uma vez. Ele entrou no jardim disfarçado de uma serpente, embora a Bíblia em Gênesis 3:1 não o identifique explicitamente como Lúcifer. Ele aproveitou a situação para tentar Eva a desobedecer a Deus, persuadindo-a a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Independentemente de a serpente em Gênesis ser ou não Lúcifer, a tradição cristã frequentemente associa essa figura ao diabo. Essa ação de desobediência por parte de Adão e Eva levou à queda da humanidade, introduzindo o pecado e a separação de Deus. A narrativa da Bíblia indica que a vingança de Lúcifer contra Deus envolveu a corrupção da criação de Deus, levando os seres humanos a se afastarem de a sua divindade. Essa interpretação enfatiza a importância de resistir às tentações e permanecer obediente a Deus, evitando as consequências da queda. Independentemente das interpretações teológicas, a história de Lúcifer serve como uma poderosa lição moral sobre o perigo do orgulho, da rebelião e das consequências da desobediência. As tradições religiosas têm várias interpretações sobre essa narrativa, mas a mensagem central destaca a importância da humildade e da submissão à vontade divina. A história de Lúcifer também é interpretada por muitos como um alerta sobre a consequência da ambição desmedida e da busca pelo poder absoluto. Ao desafiar a ordem divina, Lúcifer
pagou um preço elevado pela rebelião, perdendo não apenas sua posição celestial, mas também sendo condenado a uma eternidade de tormento. Além disso, a narrativa de Lúcifer oferece insights sobre a natureza da tentação e do mal. Sua capacidade de enganar e corromper evidencia a sutileza do mal e a importância da vigilância espiritual. A interpretação da serpente como um instrumento utilizado por Lúcifer destaca a astúcia e a persuasão usada para afastar os seres humanos do caminho da retidão. Do ponto de vista empreendedor, a história de Lúcifer também pode ser vista como uma metáfora para os desafios enfrentados ao liderar uma organização. A arrogância e a busca desenfreada por poder podem levar a consequências devastadoras, tanto a nível individual quanto a coletivo. Além disso, a história de Lúcifer destaca a importância da aprendizagem constante e da compreensão das motivações por trás das ações. Ao analisar as várias interpretações e argumentos sobre a história de Lúcifer, podemos refletir que a necessidade de questionar e explorar diferentes perspectivas e estar atento às complexidades que envolvem as decisões e ações. Em última análise, a história de Lúcifer ressoa como uma parábola atemporal, oferecendo lições sobre humildade, respeito, autoridade divina, resistência a tentações e as consequências de desafiar as leis estabelecidas. Esses ensinamentos podem ser aplicados em diversas maneiras, incluindo no contexto do empreendedorismo, onde a sabedoria, a ética e a humildade desempenham papéis cruciais para o sucesso a longo prazo. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!